Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda você que vai meditar comigo hoje na palavra. Hoje nós vamos começar o livro de 2 Reis, capítulo 1. Desculpe, irmãos. Amém? Vamos orar pedindo ao Senhor que fale conosco através da leitura, através da meditação. Pai querido e Pai amado, graças te damos por mais um dia na tua presença, um dia único, um dia em que o Senhor preparou para cada um de nós com exclusividade, personalizado. Obrigada, Deus, obrigada porque as tuas misericórdias se renovam a cada manhã em nossas vidas. Obrigada, Senhor, porque podemos abrir os olhos e contemplar a tua criação, podemos abrir os olhos e meditar na tua santa palavra que é viva e eficaz. Abre os nossos olhos espirituais, querido Deus. Tire os tampões dos nossos ouvidos e prepara o nosso coração como terra fértil para receber a tua santa palavra, que é viva e eficaz. Amém, irmãos? O primeiro capítulo de 2 Reis começa com um cenário sombrio. Acasias, filho de Acabe, assume o trono de Israel e segue o mesmo caminho de rebelião de seus pais. Logo no início de seu reinado, ele sofre um acidente, cai por uma janela e fica gravemente ferido. Isso está lá no verso 2. Diante da crise, o rei toma uma decisão reveladora. Em vez de buscar ao Senhor, ele envia mensageiros a Baal-zebub, o deus de Ecrom, para saber se iria se recuperar dessa queda. Essa atitude é profundamente ofensiva a Deus. O Senhor então envia Elias, o profeta fiel, para interceptar os mensageiros e lhes dizer: por acaso não há Deus em Israel para que ides consultar Baal-zebub, deus de Ecrom? Está lá no verso 3. A mensagem de Deus é clara: Acasias morrerá, porque desprezou o Deus vivo. O problema de Acasias não é apenas a sua doença, mas a sua idolatria funcional. Ele confia mais em um ídolo estrangeiro do que no Senhor, que governa sobre todas as coisas. Quando o rei descobre que foi Elias quem deu a sentença, ele tenta reagir com poder humano. Envia um capitão com 50 soldados para prender o profeta. Mas o fogo do céu consome aquele grupo, um símbolo de que ninguém pode resistir à autoridade de Deus. Ele manda outro grupo e o mesmo acontece. Somente o terceiro capitão se aproxima com humildade, reconhecendo a autoridade de Deus e suplicando por misericórdia. O anjo do Senhor então ordena que Elias vá até o rei e repita a mensagem. Por não teres buscado o Senhor, morrerás. E assim se cumpre. Acasias morre e seu reinado termina em vergonha. O capítulo, meus irmãos, mostra que buscar a Deus não é apenas uma opção espiritual, é uma questão de vida e morte. Acasias conhecia o Deus de Israel, mas o tratou como irrelevante. Deus, porém, não aceita ser tratado como um dos muitos recursos que um homem pode consultar. Ele é o Senhor absoluto e rejeitá-lo é caminhar rumo à destruição. Elias aparece novamente como um profeta da fidelidade. Ele não se curva ao poder humano, nem negocia a mensagem de Deus. Sua firmeza contrasta com a fragilidade espiritual de um rei que se ajoelha diante de ídolos impotentes. Muitos hoje vivem como Acasias. Buscam respostas em tudo: ciência, filosofia, psicologia humanista, autoajuda, e deixam Deus por último, como se ele fosse apenas mais uma opção. Mas o capítulo nos lembra que o Senhor é o único que tem autoridade sobre a vida e a morte, sobre o corpo e a alma. O problema não é o sofrimento, mas a quem corremos em meio a ele. Elias mostra
que a verdadeira piedade é submeter-se à palavra, mesmo quando ela nos confronta. Forte, né, irmãos? E tirando podemos tirar algumas aplicações práticas desse capítulo, trazendo para os dias de hoje. Como, por exemplo, olha, buscar direção em fontes erradas é idolatria. Assim como as Acasias, muitos hoje buscam conselhos em fontes sem Deus, horóscopos, gurus, tendências de internet. A segunda coisa que podemos ver, aplicações que podemos fazer a arrogância espiritual é muito perigosa, meu irmão e minha irmã. Os 2 primeiros capitães não reconheceram sua limitação diante do profeta e foram consumidos. A soberba precede a queda. A terceira coisa que a gente vê é que Deus honra a humildade. O terceiro capitão é exemplo claro de que Deus ouve quem se humilha. Ainda hoje isso se repete. Em quarto lugar, a palavra de Deus sempre se cumpre. Tudo o que Elias disse se cumpriu. Isso deve nos encorajar a confiar plenamente na Escritura. O verdadeiro profeta não se curva ao sistema. Elias não foi ao rei, nem se intimidou. Precisamos de pregadores assim. O juízo de Deus é expressão de sua justiça. O fogo do céu não foi crueldade, mas um lembrete. Deus governa, ele não é um acessório. A idolatria continua sendo um pecado atual. Ela apenas mudou de forma. O poder, o dinheiro, a aparência, o controle, mas o coração continua sendo tentado. Concluindo uma breve reflexão desse capítulo. O capítulo 1 começa com uma queda física, mas termina com uma verdade espiritual. Não há, irmãos, salvação fora do Deus vivo. A pergunta de Elias ainda ecoa nos dias de hoje. Acaso não há Deus em Israel? Acasias ignorou essa voz. Outros também. Mas um capitão humilde viveu porque reconheceu a autoridade de Deus. Hoje, Deus ainda fala, ainda confronta e ainda salva. Amém, meus irmãos? Vamos orar, agradecendo essa reflexão, essa meditação, esse capítulo valioso. Senhor, obrigada. Obrigada por nos ensinar a buscar somente a Ti. Livra-nos da idolatria sutil que nos faz confiar mais em homens, métodos ou sistemas do que da Tua palavra. Nos dá a fé de Elias, Pai, para permanecermos firmes, e o arrependimento de Acasias, o arrependimento que ele nunca teve. Que cada dor ou aflição nos leve mais perto do Teu trono e não para longe de Ti, Pai amado. Essa é a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Deus abençoe infinitamente a cada um de vocês.